Bom dia aí, meus queridos assinantes do site geografiaonline.com.br. E hoje nós falamos um pouco mais do livro A Era do Vazio, de Gilles Lipovetsky. Antes, a gente precisa entender um pouco mais o contexto que leva o professor Milton Santos a citar tantos autores que não são da área de geografia. Para quem já percorreu algumas obras dele, você vê uma riqueza muito grande, uma diversidade de autores de diversas áreas, seja de geografia, filosofia, história e outras áreas afins. Então, Milton Santos, a obra dele se torna um tanto complexa porque ele bebe de muitas fontes, né? E ele não é um cara estritamente circunscrito à geografia. Ele perpassa a geografia várias vezes, a ponto de o pessoal ir sabiamente categorizá-lo como um intelectual, porque é isso que ele é. A gente gosta de falar que ele é geógrafo, de fato, porque ele tem uma formação em geografia, mas a graduação dele é em direito, mas ele gostava muito da geografia, porque a geografia tem essa abertura e ela é passiva de incorporação de várias outras áreas. Então esse livro do Gilles, ele traz uma inovação para o período, que é discutir a questão da modernidade, né? Para quem não sabe, a modernidade é o apogeu da Revolução Burguesa. É na modernidade que a burguesia consegue se colocar como classe dominante, a vanguarda da revolução, e consegue estabelecer ali todos os seus ideais de sociedade, que se iniciaram lá no Renascimento. Então nós temos o Renascimento, passados 500 anos, a burguesia veio plantando todo um conjunto de conceitos, de ideais de sociedade individualistas. Não é individualismo no sentido pejorativo da palavra, no sentido negativo. Mas porque no período eles lutavam com uma ideologia, que era ideologia predominante na Idade Média, de um coletivismo. Então, a gente fala assim, mas o comunismo... Não, o comunismo original é lá da Idade Média, né? O comunismo da Idade Média é que todo mundo tinha que ter algo em comum. O comum é isso, né? Todo mundo tem que enxergar de uma mesma forma. Então, na Idade Média, você tinha uma hierarquia que todos tinham que seguir. Você tinha o tripé lá, a igreja, a nobreza e o povo. Então, não tinha para onde correr. Todo mundo desfrutava dessa mesma visão. Então, isso era um engessamento do indivíduo. Se você nasceu, por exemplo, no povo, no terceiro estado, no caso lá, por mais talento que você tivesse, jamais você iria brilhar como alguém medíocre da nobreza. Se você nasceu na nobreza, por mais entendimento espiritual que você tivesse, você nunca ia ser um cara letrado como um clérigo. Então tinha um engessamento, por mais evidência que houvesse que havia indivíduos excepcionais em diversas áreas da sociedade. Então, isso era o que as três classes tinham em comum, e óbvio, isso é trabalho de 1000 anos aí de dominação de uma instituição religiosa que colocou essa visão para o povo. Então, teve um processo de desconstrução dessa herança, vou dizer, entre aspas, comunista, de coisas em comum, e para que isso fosse desconstruído de maneira efetiva, houve uma exaltação, às vezes até exagerada, do individualismo. Mas isso foi necessário no período para que se quebrasse as amarras de que tudo tinha que ser coletivo. Todos iam para o mesmo céu, todos iam para o mesmo inferno, todos iam para o mesmo purgatório e assim por diante. Então a burguesia, por mais estranho que pareça, foi revolucionária um dia. Mas como todo revolucionário, quando se chega ao poder, automaticamente se torna um conservador. E aí vem a contra-revolução, né? Uma vez que aquele ideário que se tornou público e compartilhado permitiu que a antiga ordem fosse desfeita, né? Ele se torna, aquele ideário, um próprio perigo para a ordem estabelecida.
e aí se tem uma contra-revolução, que é o desmonte, né, de todo esse legado de 500 anos, desde o Renascimento até a Idade Moderna. Então, para você ler Milton Santos, você tem que entender essa construção histórica. Ele trabalha muito isso. Alguns autores chamavam isso de pós-modernidade. A pós-modernidade é o auge da contra-revolução burguesa. Ficou meio confuso? Precisa trabalhar outras literaturas que não as literaturas que estão dispostas ali nos livros didáticos. Quando você começa a ver esse outro tipo de literatura, você percebe o quanto faz sentido a ideia da pós-modernidade ser uma contra-revolução daquela revolução burguesa que exaltava o individualismo, e agora nós voltamos para uma visão coletiva novamente, né? Então tá aí os influenciadores, que nada mais são do que os bobos da corte, né? Que tiram uma piada e transformam o que é banal em coisa excepcional, que é isso, né? Os 15 minutos de fama. Tem várias citações aí. Mas o que você tem que entender é isso. O Milton Santos, ele bebe dessa fonte. Por isso que às vezes, quando você vai ler, você tem um choque de realidade e fala, mas o que ele está falando? Isso aqui não condiz com aquele livro didático ou com aquela literatura usual que eu tive na graduação. Por isso que tem esse estranhamento de falar que a obra dele é complexa e difícil de entender. Ok? Ficamos por aqui, dá uma passada lá no site geografiaonline.com.br e eu tenho esse livro lá, A Era do Vazio, de Gilles Lipovetsky, e ele trabalha muito bem essa questão da ideia da contra-revolução burguesa chamada pós-modernidade. Ok? Até o próximo aula.